Olá! O governo federal enviou a PEC da reforma administrativa para o Congresso. Uma comissão mista de senadores e deputados vai fazer a análise inicial do texto. A proposta de emenda à Constituição altera várias regras do funcionalismo público com o objetivo de reduzir gastos e aumentar a eficiência da máquina pública. Para virar lei, ela ainda precisa ser aprovada em 2 turnos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Essa PEC pretende alterar pontos importantes da nossa Constituição que já estavam ultrapassados. Todos os especialistas concordamos que já estava na hora de fazer essa modificação. Modificação no regime jurídico de contratação, na flexibilização da organização administrativa, novas formas de parceria entre o setor público e com o setor privado. Todas essas modificações vão melhorar e valorizar os servidores, com carreiras mais equilibradas e mais justas. Essa é uma reforma administrativa que não reduzirá em nada o gasto público e aprofundará as desigualdades que já existem no serviço público. Mais grave que tudo isso, se o parlamento quer fazer alguma mudança, o parlamento tem que primeiro se dar o exemplo. Tem que reduzir as verbas indenizatórias dos gabinetes dos parlamentares, tem que reduzir as estruturas gigantescas que tem tanto no Senado quanto na Câmara. Não podemos nós mudarmos a estrutura dos outros sem mudar primeiro as nossas. Entre outras mudanças, a PEC da reforma administrativa prevê o fim do regime jurídico único da União, que dará lugar a 5 possibilidades distintas de contratação. O estágio probatório vai dar lugar ao vínculo de experiência, que vai ser uma etapa do concurso público. Os mais bem avaliados ao final do vínculo de experiência vão ser efetivados. Regras mais simplificadas para a acumulação de cargos. Ajuste nas possibilidades de desligamento. Poderá ser feito o desligamento por sentença judicial de órgão colegiado e não será necessário que ela seja transitada em julgado. Vai ser enviado um projeto de lei para regulamentar a avaliação de desempenho e permitir desligamento por insuficiência. Ficam vedadas na Constituição férias superiores a 30 dias por ano, licença-prêmio, aumentos retroativos, redução de jornada sem redução da remuneração, salvo por saúde, parcelas indenizatórias sem previsão legal, adicional ou indenização por substituição não efetiva, promoções ou progressões exclusivamente por tempo de serviço, incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de cargos e funções, aposentadoria compulsória como modalidade de punição. Nós queremos trabalhadores cada vez mais capacitados, cada vez mais profissionalizados e vou repetir, com garantias, é verdade, mas acima de tudo também com deveres que possam atender como servidores públicos à sociedade brasileira. Tem um caráter extremamente injusto e covarde. Por exemplo, os integrantes do Poder Judiciário, os integrantes do Ministério Público, os membros do Poder Legislativo e as Forças Armadas não estão incluídas nessa reforma, não estão incluídos nessa reforma administrativa. E é covarde porque joga para o Congresso Nacional a decisão de incluir ou não esses segmentos que têm privilégios importantes e que a reforma não ataca. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, defendeu a criação de uma comissão mista para debater o assunto. Estamos tentando construir com o presidente Rodrigo Maia uma possibilidade, não é nada concreto, mas nós estamos sugerindo que a gente possa, assim como fizemos na reforma da Previdência e assim como estamos fazendo na tributária, tentar fazer uma concertação, criando uma comissão mista especial de acompanhamento, que do ponto de vista regimental tende a aperfeiçoar o debate nas 2 casas, para sair um debate mais aprimorado e sair um texto mais redondo, com o aval de senadores e de deputados, e a partir daí ela dar a entrada, do ponto de vista do rito processual, na Câmara dos Deputados, que é onde precisa se entrar uma proposta dessa oriunda do Executivo. O governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária para 2021. O desafio é equilibrar as contas públicas e manter o teto de gastos
em meio às despesas impostas pela pandemia do coronavírus. Diferentemente do que vinha sendo previsto, o orçamento para a educação continua maior do que o da defesa nos gastos obrigatórios. O relator do orçamento de 2021, senador Márcio Bittar, participou da reunião. O objetivo hoje foi mais simbólico. O presidente da República nos convidou como relator do orçamento. Amanhã cedo eu começo o dia numa reunião com o presidente do Senado, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, meu amigo. E foi mais uma questão simbólica. Quer dizer, hoje, com a pandemia, não dá para ficar muita gente indo para o Congresso Nacional. Então vai via online. E logo após a entrega, o projeto foi explicado pelo secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues. O salário mínimo pode passar de R$ 1.045 para R$ 1.067, uma alta de 2,09%, que não significa aumento real, mas apenas reposição da inflação, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, medido pelo IBGE. Em abril, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previa um salário mínimo de R$ 1.079, porque a previsão de inflação era maior. Para o Produto Interno Bruto, o governo prevê crescimento de 3,2% no ano que vem, mas o déficit primário chega a 233,6 bilhões de reais, por causa dos gastos com a pandemia. Para os gastos discricionários do Poder Executivo, aqueles que não são obrigatórios, a intenção é reservar 96 bilhões de reais. O governo se compromete a respeitar o teto de gastos. O que está no PELOA 2021 é exatamente a correção pelo INPC. Nós não estamos trabalhando com correção real, com aumento real. Se tiver algum aumento nesse sentido, como nós estamos trabalhando com estrito atendimento ao teto de gastos, uma outra despesa primária vai ter que ser reduzida. Lembrando do efeito que o salário mínimo tem sobre despesas. E o que a gente conclui dos principais números é que o governo tem, de certa maneira, um quadro irrealista traçado para o ano que vem. Ele enxerga que o teto de gastos será ainda cumprido, ainda com uma margem de R$0, quer dizer, não vai haver espaço para gastos novos, mas ao mesmo tempo a peça orçamentária ainda não contempla programas como o Renda Brasil, que vem sendo discutido pelo próprio governo e alarga entre os especialistas e a imprensa. Esse programa pode ter um custo elevado e vai requerer cortes de despesas ou aumento de receitas, sem mencionar a questão do teto de gastos. Então, o que fica da mensagem do PELOA é que o governo parece comprometido ainda com o teto de gastos, mas não mostrou os números de uma maneira totalmente transparente. Ficou para um segundo momento a discussão principal, talvez, que é como comportar a demanda por gastos sociais adicionais a partir de 2021. Carteira de motorista com validade de até 10 anos e uma medida provisória com regras para contratações públicas durante a pandemia foram alguns dos temas aprovados pelos senadores nos últimos dias. A medida provisória autoriza os governos federal, estaduais e municipais a fazerem pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos, amplia o uso do regime diferenciado de contratações públicas, o RDC, durante o estado de calamidade pública e ajusta os limites permitidos para a dispensa de licitação. No caso de obras e serviços de engenharia, ele passa de R$ 33.000 para R$ 100.000 e para compras e outros serviços aumenta de R$ 17.600 para R$ 50.000. O texto estabelece ainda que todos os atos praticados com as novas regras sejam divulgados em site oficial para dar mais transparência na aplicação dos recursos. Nós não ignoramos que a Lei 13.979 de 2020 já considera dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia. No entanto, a situação emergencial pode gerar a necessidade de contratações mais ágeis, né? E aí são nossos prefeitos, nossos governadores e o nosso próprio presidente da República. Ainda que não destinadas diretamente ao combate da pandemia. Por isso existe
um alargamento, né, de flexibilização de licitações que que estão indiretamente ligadas, mas sim estão ligadas de forma indireta. Os senadores também aprovaram um projeto que flexibiliza regras do Código de Trânsito Brasileiro. Entre as principais mudanças está a extensão da validade da Carteira Nacional de Habilitação, que será de 10 anos para condutores com menos de 50 anos, de 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 e inferior a 70 anos, e 3 anos para pessoas acima de 70 anos. O projeto também aumenta o limite de 20 pontos para suspensão da carteira de motorista para 40 e exige que os exames de aptidão física e mental sejam realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, especialistas em medicina do tráfego ou em psicologia de trânsito. Regras para o uso dos chamados corredores de motos e a obrigatoriedade da cadeirinha para crianças com até 10 anos também estão previstas na proposta. De forma nenhuma tentar incentivar a impunidade do nosso país. Eu acho que ele vem a ajustar uma série de situações fundamentais e hoje existe um vazio enorme, como é o caso das cadeirinhas aí, que nós temos essa situação para ser deliberada na noite de hoje. E eu tenho certeza que esse código vem e vai ajudar muito o combate ao perigo no trânsito no nosso país, né? Todos esses acidentes, eu acho uma visão errada achar que esse código que nós estamos votando hoje é permissível. De forma nenhuma isso vai ocorrer. Será uma importante contribuição para aperfeiçoar o Código de Trânsito Brasileiro, que é de 1997. Os senadores aprovaram uma medida provisória que simplifica o uso da assinatura eletrônica em documentos públicos e uma proposta que autoriza repasses da União para a volta às aulas em escolas públicas. A medida provisória cria 2 novos tipos de assinatura eletrônica de documentos públicos, a simples e a avançada. O objetivo é ampliar o acesso a serviços públicos digitais. Até a edição da MP, os órgãos públicos só contavam com a assinatura eletrônica qualificada, obtida a partir de um certificado digital no padrão Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Apesar de segura, esse tipo de tecnologia tem um custo associado, o que a torna pouco acessível. A urgência deve-se à necessidade imediata de se avançar rumo a uma sociedade mais digital e cujos serviços públicos e atividades em geral sejam realizados de forma mais ágil, com menor dispêndio de tempo e de recursos, e com a redução de contatos presenciais, especialmente no atual momento. De acordo com a medida provisória, a assinatura eletrônica simples permite identificar o signatário e poderá servir para pedidos de informações e consultas médicas, por exemplo. A avançada utiliza certificados não emitidos pela infraestrutura de chaves públicas e vai poder ser usada para abertura e fechamento de empresas e a transferência de veículos. A qualificada, que possui maior nível de confiabilidade por usar o certificado da ICP Brasil, continua valendo, mas vai ser usada para transferência e registro de imóveis e em todos os documentos assinados por chefes dos poderes, ministros e governadores. Outro projeto aprovado autoriza repasses federais para ações de apoio ao retorno das aulas presenciais nas escolas públicas, que estavam suspensas em razão da pandemia. Pelo texto, estados, municípios e Distrito Federal vão poder utilizar recursos da União para adequar a infraestrutura sanitária das escolas, distribuir equipamentos de proteção individual e material de higiene. A escola afigura-se um locus diferenciado de aglomeração e de hábitos culturais de aproximação deveras propício à contaminação em escala. Para bem ilustrar esse risco, a imprensa brasileira tem repercutido, desde o dia 28 de agosto último, notícia de que em apenas 15 dias, desde a volta às aulas em Manaus, capital do Amazonas, 342 professores de ensino médio da rede pública, em um universo de 1.064 professores, submetidos a exame,
tiveram teste positivo para o novo coronavírus. Esse dado evidencia uma taxa de incidência superior a 32% e nos dá uma noção aproximada da complexidade do retorno às aulas de forma assodada. É preciso que a retomada aconteça, obviamente com investimentos que deem segurança para que essa retomada possa acontecer da maneira melhor e mais segura possível. O setor do turismo também foi beneficiado com a aprovação de uma medida provisória pelos senadores. A MP destina 5 bilhões de reais como crédito extraordinário do orçamento da União para o financiamento da infraestrutura turística nacional. De acordo com o governo, o setor representa cerca de 8% do Produto Interno Bruto do Brasil e emprega mais de 6,5 milhões de pessoas. O setor de turismo foi um dos mais afetados pela pandemia. O governo, com apoio do Congresso, já está socorrendo as empresas aéreas, agora o transporte urbano, transporte coletivo urbano de passageiros, e agora essa medida de reforçar, através de créditos extraordinários, as ações do Ministério do Turismo para atender a toda a indústria turística do Brasil. Os senadores também aprovaram a proibição do corte de bolsas de estudo durante o período de calamidade pública no Brasil. O texto impede a interrupção de bolsas de estudo ou de apoio financeiro de fomento à iniciação científica e à docência, à especialização em residência médica e multiprofissional em saúde, além das bolsas de mestrado e doutorado. Projeto oportuno, que vem em boa hora, exatamente como resposta às necessidades daqueles que estudam, daqueles que pesquisam, daqueles que buscam o conhecimento, daqueles que se aprimoram, especialmente em setores essenciais para a sociedade brasileira. Foi aprovado ainda o aumento das exigências para as mineradoras quanto à segurança de barragens. O projeto de lei proíbe o uso de barragem a montante, como a de Brumadinho, construída com camadas de rejeito mineral, aumenta para até R$1 bilhão a multa aplicável em caso de acidente e torna obrigatória a elaboração de plano de ação emergencial. Pelo texto, as mineradoras terão até 25 de fevereiro de 2022 para desinstalar as barragens desse tipo, a montante. Mas o prazo pode ser prorrogado pela Agência Nacional de Mineração, caso não seja possível a execução do serviço nesse tempo. Essa matéria é de suma importância, especialmente para o meu estado, como para os demais estados mineradores e para todo o Brasil, porque se trata, na verdade, do início de uma redenção de uma nova política para evitarmos tragédias como aconteceram em Mariana e em Brumadinho, infelizmente. É uma resposta para toda a sociedade, principalmente para aqueles que estão com medo, porque moram perto de barragens, e principalmente uma resposta para aquelas inúmeras vidas que foram perdidas e principalmente para a família desses atingidos. Entre os dias 21 e 25 de setembro, o Senado vai realizar sessões semipresenciais, nas quais serão votadas as indicações de autoridades para embaixadas e para o Superior Tribunal Militar. Foi montada uma estrutura para evitar a contaminação com o coronavírus. 7 coletores de voto biométrico espalhados pelo Senado. 3 na chapelaria exclusivos para os senadores dos grupos de risco e 4 dentro do prédio. Na chapelaria, as votações vão ser semelhantes a serviços de drive-thru. O senador, dentro do carro, abaixa o vidro e acessa um dos terminais. Toda essa estrutura é para preservar os parlamentares e os servidores de serem contaminados pelo novo coronavírus durante as votações presenciais. Não pode dar fila, não pode dar... Né? A ideia é que o drive-thru seja aqueles senadores que não podem entrar, ou não é recomendável que estejam dentro do prédio, possam, né, votar sabendo em quem está votando, vendo a foto de quem está votando, vendo o painel, né, e poder fazer a votação. Nós planejamos e executamos tudo com a mão de obra e material interno, a execução de 7 totens, né, externos ao plenário para a votação secreta das autoridades. Assim como o Senado inovou na votação remota e que vai continuar sendo um instrumento maravilhoso para nós, o Senado também está agora renovando, né, com os totens
de votação presencial. A Constituição determina que a indicação de autoridade seja feita por meio de votação secreta, o que não é possível pelo sistema remoto. Nesse tipo de votação, o senador precisa estar fisicamente no prédio do Congresso Nacional. O nosso sistema usado pelo Senado, ele usa como um dos fatores principais de segurança a questão da foto do celular, feita pelo celular na hora que o senador vota. No voto secreto eu não posso tirar uma foto na hora que ele está votando e associar o voto dele. Então, evidentemente, eu perderia muito da minha segurança. Além do que, as normas internas do Senado exigem o uso de biometria para criptografar o voto secreto. Então, eu não tenho como trafegar a biometria dos senadores pela internet, seria um risco enorme. A geração de energia a partir do lixo é destaque do programa Eco Senado, que está na nossa programação. Confira. A geração de energia do lixo é hoje uma tendência mundial, mas no Brasil é praticamente inexistente. Na edição de setembro do Eco Senado, nós mostramos por que a aprovação do novo Marco Legal do Saneamento pode ajudar a reverter essa situação. Há um tratamento dos gases e energia limpa em todo o mundo, são mais de 2.000 plantas dessas de tratamento térmico de resíduos em operação no mundo. Na Europa são 522, ficam no centro das cidades. Agora, se nós olhamos para o processo de queima, ele vai gerar CO2, só que o CO2 é 25 vezes menos nocivo que o metano. Então, o que o quinto relatório do IPCC fala em 2011? Que as usinas waste-to-energy são a forma mais eficaz, abre aspas, mais eficaz para a mitigação dos gases de efeito estufa proveniente dos resíduos sólidos urbanos. Até a Etiópia já tem usina waste-to-energy, nós ainda não temos no Brasil. Mas, felizmente, temos 5 projetos em andamento, 4 em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esperamos que esses projetos se multipliquem no Brasil inteiro com esse novo marco do saneamento. Depois de conversar com o Yuri, nós fomos até São Paulo por videochamada para conhecer uma experiência que já está em funcionamento lá desde janeiro, a ZEG Ambiental, que promove a produção de energia a partir de resíduos. A gente não queima o resíduo. A rota da pirólise é a que tem o melhor resultado ambiental e o nosso entendimento é que tem o melhor resultado em termos de geração de energia. É a tecnologia que mais consegue recuperar o conteúdo energético do resíduo. Você vai ver também as principais mudanças do novo Marco Legal do Saneamento, aprovado em junho pelo Senado e já sancionado pelo presidente da República. A nova lei do saneamento básico, aprovada pelo Senado, é uma tentativa de garantir que toda a população tenha em casa água tratada e coleta de esgoto. Os especialistas calculam que é preciso investir pelo menos 500 bilhões de reais nos próximos anos para alcançar esse objetivo. Por isso, a lei cria condições para atrair o capital privado. A principal mudança é aumentar a concorrência no setor. Passa a ser obrigatória a abertura de licitação quando estados e municípios contratarem serviços de saneamento. O processo deve ter a participação de empresas públicas e privadas. Saneamento é saúde. Água tratada é vida. Combater o Covid é votar essa matéria, sancionar essa matéria e construir um Brasil mais promissor e mais justo. O programa Ecosenado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau, até a próxima. E nós ficamos por aqui nesta edição. Você pode rever todas as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.